Gente, tudo bem? Sou a doutora Maria Fernanda. Vou continuar a gravação do livro Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. A gente está se aproximando do final. Ainda falta uma partezinha, mas já estamos chegando lá. Agora a gente vai para o capítulo História que ficaram por contar. Vamos ler alguns trechos. Taiwan devastada. Por causa da guerra, a escassez de Taiwan era imensa. A situação era tão precária que pessoas que desmaiavam por doença ou fome eram dadas como mortas. A vida não valia nada. Um dia, meu pai foi submetido a uma cirurgia e teve uma hemorragia. Como consequência disso, ele ficou fraco e desmaiou. Como era de costume, sem se dar ao trabalho de verificar a respiração, encaminharam o corpo para o necrotério. Naquele mesmo dia, por sorte, um companheiro do exército foi visitá-lo no hospital. Lá, avisaram-lhe sobre o falecimento do amigo e encaminharam ao necrotério. Assim, lá foi o soldado prestar condolências ao companheiro do fronte. Que susto, mas o companheiro estava vivo. De pronto, o amigo procurou o médico responsável e descobriu que não havia ninguém. Sem muita paciência, com um revólver na mão, foi buscar um médico na casa dele. Voltaram ao hospital, o médico providenciou uma pequena sutura na ferida do meu pai e, alguns dias mais tarde, o morto magicamente ressuscitou. Abençoada amizade que salvou o meu pai da morte. Esse trecho eu já tinha lido, mas eu li para vocês lembrarem do final da última gravação. A gente vai para o próximo trecho agora. De guarda noturno à gerência. Quando morava em Nanjing, que era a capital da China no final da Segunda Guerra, meu pai era agente do serviço secreto do general Chiang Kai-shek. Depois que saíram da China continental, os oficiais foram reconduzidos para alguns cargos públicos. Foi o que aconteceu com meu pai quando chegou a Taiwan. O primeiro trabalho dele foi como chefe de segurança da rede ferroviária. A vida era pacata e o trabalho fácil. Permaneceu nessa atividade até um parente lhe oferecer a vaga de chefe de segurança numa recém-aberta fábrica de tratamento de bambu. O dono da fábrica contratou 2 técnicos para cuidarem dos processos de corte e tratamento do bambu, e meu pai deveria supervisioná-los. Não se sabe por que motivos aqueles 2 funcionários resolveram tirar férias justamente quando a demanda era maior, e meu pai precisou cobrir as atividades dele. No entanto, aquela ocupação extra não era problema, pois ele adorava executar serviços de marcenaria. Com o passar do tempo, os 2 empregados foram dispensados, pois meu pai, além de fazer o serviço deles, treinava outras pessoas para a atividade. Então foram contratados 50 jovens aprendizes e a fábrica começou a se expandir. O investimento cresceu de tal forma que, com o tempo, meu pai passou a coordenar o grupo de 200 funcionários da fábrica principal, além de dar assistência a outros 100 profissionais que trabalhavam nas fábricas de apoio. Porém, um belo dia, o dono da empresa recebeu um grupo de homens de negócios e foi até o local onde os funcionários estavam trabalhando. Ele chamou meu pai e, em vez de apresentá-lo aos visitantes, fez uma pequena brincadeira. Ele lhe pediu que se virasse de costas e fechasse os olhos. Meu pai obedeceu. O homem então jogou um bambu em cima da mesa e pediu ao meu pai que adivinhasse a grossura e a dimensão da peça. Meu pai adivinhou. Repetiu o fato mais 2 ou 3 vezes e todas as respostas do meu pai foram corretas. Os homens deixaram o recinto rindo da brincadeira, enquanto meu pai lá ficou de costas como se não passasse de um mero funcionário, sendo ele o grande responsável pelo sucesso daquela fábrica. No dia seguinte, meu pai foi até a sala do patrão e pediu demissão. Ele não era homem de aceitar desonras e foi embora da fábrica que ajudou a expandir. 6 meses após a sua saída, a fábrica fechou as portas. Depois desses acontecimentos, viemos de mudança para o Brasil. Uma nova vida. Havia a possibilidade de migrar para os seguintes países: Brasil, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Por incrível que pareça, o Brasil pareceu a melhor opção. Primeiro, porque o visto saía mais rápido, e segundo, porque havia notícias sobre a oportunidade de se conseguir um pedaço de terra para cultivo. O clima brasileiro também ajudou bastante na decisão. Viemos em 69 e eu era um molecote de 15 anos. Aterrissamos em Viracopos, um dia bonito, quase sem nuvens, porém muito frio. Alguns conhecidos nos disseram que o Brasil era sempre quente, então viemos só de camisa. Com certeza São Paulo era diferente daquele país de grandes oportunidades e clima ameno que meu pai havia imaginado. No portão de desembarque, um amigo de um conhecido de Taiwan veio nos buscar e entramos num Fusquinha. 8 pessoas. Ele nos deixou no bairro do Cambuci, na residência de uma família que tinha 4 vagos, um cantinho dos fundos de uma casa pertencente a uma família russa.
Logo nas primeiras semanas do Brasil, recebíamos visita todos os dias. Pelo protocolo de hospitalidade, um chinês sempre oferece sua refeição e um pouso para quem bate à sua porta. Porém, o fluxo de pessoas na nossa casa aumentou e passou a ficar fora do normal. Então, o russo pediu ao meu pai uma conversa em particular. Meu pai chamou um tradutor para se entenderem e lá sentaram-se os três. O russo foi direto. Ele disse que os costumes do Brasil eram completamente diferentes dos da China e avisou que aquelas pessoas vinham para sondar se tínhamos chegado com algum dinheiro ou algo de que pudessem se aproveitar. Ele ainda brincou. Eu espero que você tenha feito boas reservas, porque pode esperar. A China inteira ainda vai vir passar aqui para jantar com vocês. Meu pai era um homem muito severo e ficou furioso com aquela distorção dos valores hospitaleiros. Ele e minha mãe, então, decidiram mudar de casa. Uma semana depois, no bairro mais afastado, estávamos em outra casinha dos fundos, que tinha goteiros para todos os lados. Lá, curiosamente, ninguém apareceu. Mãos à obra. Mais tarde, depois de terem juntado algum dinheiro, meus pais arranjaram uma casa entre as ruas da Glória e Conselheiro Furtado, no bairro da Liberdade. A residência se localizava em um desnível entre as duas ruas. A Associação da Colônia Chinesa fica na rua Conselheiro Furtado e, naturalmente, nossa família criou uma afeição por essa rua. Então, quando meu pai viu essa casa à venda, decidiu comprá-la. A parte da frente estava demolida porque eles estavam ampliando a rua, mas o resto da construção era habitável. Meu pai fechou o negócio numa noite de quarta-feira. Ele chegou animado, dizendo que havia comprado uma casa para a gente. Dormimos aquela noite pensando nos preparativos para a mudança. No dia seguinte, minha mãe, eu e meus irmãos fomos limpar a casa. Mas cadê a casa? Com a chuva, o barranco do fundo do terreno tinha desmoronado em cima da casa. E agora? O orçamento para levantar aquela construção com predeiros ficaria caríssimo. Não tinha outra alternativa. O jeito foi suar a camisa e reconstruir tudinho. Mas o problema é que primeiro precisávamos aprender a levantar uma obra. A solução foi olhar até aprender. Eu e o meu pai íamos observar como os pedreiros de outras construções trabalhavam e aos poucos fomos levantando as paredes da nossa casa. Um homem batalhador. Como a terra havia coberto a casa original, a solução foi construir primeiro os cômodos superiores em cima da terra e depois ir cavando abaixo para construir os cômodos inferiores. Para possibilitar esse processo construtivo maluco, fincamos 2 alicerces nas laterais do terreno para sustentar os andares superiores, permitindo assim cavar os andares inferiores na sequência. Não havia lugar para deixar as sobras da terra e por isso tínhamos de aproveitar tudo. Quando meu pai começou a levantar a obra, muita gente achou que ele não ia conseguir, que era só mais um migrante excêntrico. Mas no dia em que o vizinho o viu em cima do telhado às 2 da manhã, mudaram completamente de opinião. Meu pai começou a consolidar na vizinhança da mesma forma que tinha em Taiwan, a de ser um homem batalhador. Todos os filhos os ajudaram, até os menores. Eu era o mais velho e estava com 15 anos. Depois vinham meus irmãos com 9, 6 e 3 anos. Minha irmã mais nova era tão pequena e fraquinha que arrastava um tijolo por vez com a ajuda de um pedaço de pano. O povo da rua parava para ver nossa família trabalhando, porque achava curioso aquelas crianças fazendo serviço de adulto. Porém, meus pais sempre acreditaram no potencial do trabalho para educar os filhos, um valor que eu também conservo. O trabalho traz ensinamentos valiosos a uma criança. Minha mãe passava o dia fora trabalhando. Na cultura chinesa, a mulher é criada para a vida e não para o lar, como em outras culturas. Ela se juntou a outras mulheres chinesas e japonesas que vendiam mercadorias de porta em porta. Essas mulheres eram chamadas de sacoleiras, vendiam desde roupas até produtos de higiene. Minha mãe ainda não falava uma palavra em português. As vendas eram feitas por gestos e o que ela ganhava era revertido em material de construção e comida. Não tínhamos dinheiro para comprar coisas novas, como todo mundo. O Brasil passava pelo boom econômico e a sociedade vivia dias fartos, menos a gente. Então, comprávamos tudo numa loja de material de demolição. O dono do estabelecimento achou estranho e fez um monte de perguntas ao meu pai, mas depois entendeu a nossa condição e passou a nos doar bastante coisa. O material que ele iria descartar foi de muita serventia para a construção. Conseguimos sobreviver gastando pouco. Quando a gente ia ao açougue comprar 200 gramas de carne para a semana, o açougueiro brincava comigo. Você quer fatias finas ou grossas? O povo da fila ria, e eu não entendia a piada. Em casa, a gente cortava a carne em tiras finas e misturava com um bom legume para fazer render a comida. Afinal, eram 6 bocas para comer. Em 72, o ex-patrão do meu pai veio de Taiwan para o Brasil para ver como estavam os chineses por aqui, que aportaram.
Servimos um jantar para ele com o que tínhamos e, pela mesa escassa, o homem deve ter percebido que passávamos por dificuldades. Ele então propôs ao meu pai retornar a Taiwan, dessa vez como sócio dele na fábrica, mas meu pai recusou. Meu pai explicou que a vida autônoma não era fácil, mas pelo menos ele não era empregado de ninguém. Aqui ele trabalhava para a família dele e não para a família dos outros. Essa foi outra valiosa lição que ele aprendeu. As sementes do hoje para os flores do amanhã. Na hora de construir o andar de cima, meu pai resolveu que moraríamos dentro da obra. Assim a gente se livraria do gasto com o aluguel e ele não precisaria gastar dinheiro com a condução para ir trabalhar. Naquele momento, a casa nova tinha apenas as paredes rebocadas, os buracos da janela, uma cozinha e um banheiro. Mas eu preferia 1000 vezes aquele jeito a ter uma casa bem acabada, pois meu pai me encarregou de lixar os assoalhos de madeira usados que tínhamos de comprar. Existiam lixadeiras elétricas, mas alugar uma máquina estava fora de cogitação. Então, lá fui eu com a lixadeira manual raspar 300 metros quadrados de taco. Ficava 10 horas de joelhos direto. E o pó? A poeira entrava no nariz, na orelha e na garganta. Depois ainda havia a pintura. Hoje existem vernizes modernos, sem cheiro e que secam rápido, mas naquele tempo era o velho e fedido sinteco. Com a casa pronta, recebemos a notícia de que a prefeitura estava dando anistia para construções feitas por gente comum. Foi uma medida para regularizar os imóveis, mas existiam alguns documentos como a cópia da planta, como a cópia da planta para dar entrada no processo de registro. Os arquitetos cobravam caro por uma planta, então outra vez meu pai disse, é com você, filho. E lá fui eu me aventurar a fazer a planta, nunca tinha feito algo parecido. Lembrei que no jornal do Estado de São Paulo, aos domingos, os anúncios de casa de vender vinham acompanhados das plantas, então comprei um exemplar e comecei a analisar cada item do desenho. Providenciei um vidro de tinta nanquim, papel vegetal e passei com meus irmãos a estudar cada estrutura, a porta, a abertura, as janelas, o banheiro. Demoramos 3 dias para medir e desenhar todo o imóvel à tinta. Levei o desenho para tirar cópias heliográficas e o rapaz comentou, esse arquiteto é bem burro, por que não desenhou a lápis? Bom, aprendi mais uma. Lição dada, lição anotada. No final, a construção tinha 4 andares. Alguns engenheiros apareceram para visitá-la e entender de que forma meu pai havia construído tudo aquilo de maneira tão sólida. E pensar que ele aprendeu a construir casas apenas observando os pedreiros nas construções da cidade. Foi fantástico. Meu pai dizia que todas as flores do futuro estão contidas na semente do hoje. Se não fosse essa lição, talvez não tivéssemos conseguido terminar aquela obra, porque não foi nada fácil. Foi a experiência adquirida que despertou em mim o desejo de cursar engenharia civil. Em breve, cenas do próximo capítulo.